Bom dia, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre capacidades físicas. A gente viu nas aulas passadas que para a gente alcançar um bom desenvolvimento físico, a gente precisa ter boa genética, precisa ter boas condições de vida, precisa ter uma alimentação adequada e precisa ter também estímulos para atividade física e para outras situações. Tudo que a gente estimula, um dia a gente tem um resultado. Para a gente poder falar sobre capacidades físicas, a gente precisa entender um pouquinho sobre a atividade física e sobre a aptidão física também. Então, a gente vai começar falando sobre atividade física, né? Atividade física nada mais é do que um gasto energético. Todo movimento corporal que fazemos quando não estamos em repouso, dança, caminhada, práticas de lazer, são exemplos de atividade física. Aqui eu tirei para vocês um pedacinho da apostila de vocês, da página 8. Mas a gente pode pensar também na atividade física, por exemplo, se você vai subir ou descer uma escada. É uma atividade física, né? Você está tendo um gasto calórico, tua respiração aumenta. Principalmente se você vai mais rápido ou mais devagar, isso já dá diferença. Se você vai empurrar uma cadeira, trocar uma cadeira de lugar, tudo isso é atividade física, porque você tem um gasto de energia para fazer isso, né? Então, para que o nosso corpo tenha condições de se desenvolver da melhor forma possível, a gente precisa praticar essas atividades físicas, para a gente ter uma vida saudável, considerando não só a parte física, também a parte mental, uma coisa sempre ligada com a outra, né? Então, ali diz assim, é possível melhorar a qualidade de vida e a saúde física e mental. Vejam o quanto isso é importante, né? Então, melhorando isso, a gente melhora a nossa aptidão física. Mas o que é a aptidão física? É a capacidade de realizar as atividades físicas. Melhorando a aptidão física, melhoramos a qualidade de vida, uma vez que temos melhores condições de realizar as nossas atividades diárias. Então, aqui também eu peguei um pedacinho da apostila, que é bem importante para vocês darem uma olhada. Os componentes da aptidão física podem ser chamados de capacidades físicas. São propriedades do organismo que podem ser treinadas, elas podem ser aprimoradas. E a gente pode aprimorar elas e treinar elas com o nosso cotidiano, com nossas tarefas cotidianas, assim como eu dei o exemplo da escada, né? Então, todas essas tarefas estão relacionadas à saúde, por exemplo, resistência cardiorrespiratória, força, flexibilidade, as aptidões motoras, por exemplo, equilíbrio, coordenação, agilidade, potência, velocidade. Então, a gente vai ver alguns componentes básicos das nossas capacidades físicas. Aqui tem a força muscular. É a capacidade que o músculo ou grupo muscular tem de suportar uma carga por determinado tempo. A gente não usa força todo o tempo na nossa casa, né? Você vai erguer um notebook, mudar ele de lugar, precisa de força, né? O exemplo da cadeira, praticamente para quase tudo a gente usa força. Então é para vocês verem o quanto isso está ligado no nosso dia a dia. Vamos falar um pouquinho das capacidades físicas. Como a gente vai falar as capacidades básicas, eu coloquei, que é o que tem na apostila de vocês, eu coloquei aqui para vocês. A força, a flexibilidade, a agilidade e a resistência. São esses 4 que a gente vai falar agora. Alguém de vocês conhece o desenho do Popeye? O Popeye era um desenho bem antigo, de quando eu era criança ele já era antigo, onde ele comia o espinafre e ficava muito forte. O que é a força?
A força, como a gente viu ali, é a capacidade que o músculo tem de suportar uma carga por um determinado tempo. Também de deslocar um objeto ou corpo de um parceiro ou alguma coisa através da contração do músculo. Ou seja, sempre que você contrai a musculatura, você está fazendo força, né? Como a gente falou, desde empurrar uma cadeira, como inúmeras coisas a gente usa a força. A flexibilidade, ela pode ser compreendida como a amplitude máxima de um movimento articular, ou seja, o quanto é possível estender a musculatura. Agilidade é a capacidade física que permite mudar a direção do corpo no menor tempo possível. Conhecida como velocidade de troca de direção, para agilidade, a flexibilidade é muito importante. Resistência indica a qualidade física que permite realizar um movimento com a mesma eficiência no maior tempo possível. Vamos analisar as imagens aqui. Olha como a gente está todo o tempo ligado com as capacidades físicas. E vejam como cada um desenvolve do seu jeitinho. Às vezes, alguns têm mais habilidade para força, alguns mais para agilidade, alguns mais para resistência. Os atletas de alto nível, eles têm isso muito definido em cada um deles. É uma característica muito forte de cada um deles, né? Porque, por exemplo, para você correr uma maratona, você não usa necessariamente tanta força, é mais a resistência. Então, eles treinam especificadamente cada uma das suas capacidades físicas conforme o que eles precisam. Né? Por exemplo, o cabo de guerra aqui é a força, a amarelinha precisa da agilidade, aqui as meninas estão pulando corda também precisa da agilidade, resistência, velocidade. Então, é tudo relacionado, cada um com a sua capacidade física. Relacionando as capacidades físicas e os esportes. Por exemplo, agilidade. Quais esportes precisam mais da agilidade? Tênis, futebol, handebol, vôlei, basquete. Para flexibilidade, ginástica olímpica, rítmica, capoeira, taekwondo. Para força, halterofilismo, levantamento de peso, sumô, rugby, arremesso de disco. Resistência, maratona, corrida de fundo, natação, mergulho, nado sincronizado. Velocidade, corrida de 100 metros, corrida de revezamento, patinação de velocidade, canoagem, ciclismo. Aqui eu citei para vocês só alguns exemplos, né? Tem vários outros esportes, mas assim, só para vocês entenderem melhor sobre isso, tá bom? A nossa aula de hoje fica por aqui. A próxima aula a gente vai ver mais um pouquinho sobre capacidades físicas e as práticas corporais, tá bom? Beijo para todos!